Você consegue imaginar uma mãe viúva com 3 filhos famintos, tendo que se esconder em um lugar amaldiçoado para sobreviver? Parece impossível, mas essa história aconteceu no interior do Brasil em 1890. O que essa mulher encontrou naquela gruta mudou não só o destino dela, mas de toda uma comunidade. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. O sol ainda não havia nascido completamente quando Maria Aparecida abriu os olhos naquela manhã fria de junho de 1890, no interior de Minas Gerais. Ela se virou na cama, esperando encontrar o calor do corpo de Antônio, seu marido. Mas a cama estava vazia. Não era incomum. Ele sempre acordava antes do sol para trabalhar na lavoura do fazendeiro Coronel Augusto Ferreira da Silva. Maria tinha 32 anos, mas aparentava muito mais. A vida dura no campo havia marcado seu rosto com rugas precoces. Suas mãos calejadas contavam a história de uma mulher que conhecia bem o significado da palavra sacrifício. Ela tinha 3 filhos: João, o mais velho com 9 anos, Ana com 6 e Miguel, o caçula de apenas 2 anos que ainda mamava no peito. Naquela manhã, algo estava diferente. Havia um silêncio pesado no ar, uma sensação ruim que ela não conseguia explicar. Foi quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Era cedo demais para visitas. Maria saiu para a frente da casa e viu 3 homens a cavalo. Reconheceu o capataz da fazenda, seu Valdomiro, um homem rude de bigode grosso e olhar sempre desconfiado. A expressão em seus rostos não era boa. Valdomiro desceu do cavalo, tirou o chapéu e disse com voz grave: Maria, tenho uma notícia ruim. Seu Antônio sofreu um acidente na lavoura ontem à tarde. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Onde ele está? Quero vê-lo. Valdomiro baixou os olhos. Sinto muito, Maria. Antônio não resistiu. Uma árvore que estavam derrubando caiu em cima dele. Foi rápido. Ele não sofreu. O mundo de Maria desabou naquele instante. Ela caiu de joelhos no chão de terra batida e começou a chorar. As crianças correram para ela. Ana começou a chorar também, sem entender exatamente o porquê. E o pequeno Miguel agarrou-se às saias da mãe. O enterro foi simples e rápido. Maria estava entorpecida. Olhava para o caixão e não conseguia acreditar que ali dentro estava o homem que dormia ao seu lado todas as noites. O pai de seus filhos, sua única proteção naquele mundo cruel. O que seria dela agora? Como alimentaria 3 crianças sozinha? A resposta veio mais rápido do que ela imaginava. 3 dias após o enterro, Valdomiro apareceu novamente, desta vez com 2 capangas armados. Maria Aparecida, ele disse em tom oficial. O coronel Augusto mandou avisar que você tem 3 dias para deixar esta casa. A terra é dele e ele precisa de um trabalhador de verdade aqui. Maria sentiu a raiva subir pelo peito. Como assim, Valdomiro? Meu marido morreu trabalhando para o coronel há apenas 3 dias. Tenho 3 filhos pequenos. Para onde eu vou? Valdomiro deu de ombros com indiferença. Isso não é problema meu nem do coronel. Em 3 dias eu volto aqui e quero esta casa vazia. Se não estiver, meus homens vão te tirar daqui à força. Naqueles 3 dias, Maria tentou desesperadamente encontrar uma solução. Foi até a vila procurar ajuda, mas as portas se fechavam em seu rosto. Uma viúva com 3 filhos pequenos era vista como um fardo. Ninguém queria assumir essa responsabilidade. Na manhã do 3º dia, Valdomiro voltou. Maria estava na frente da casa com os poucos pertences que possuía. Algumas roupas, 2 panelas velhas, uma coberta rasgada. Era tudo o que tinha no mundo, além de seus 3 filhos. Caminharam pela estrada de terra que levava à vila. Maria não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha abrigo. Naquela noite, uma família de lavradores ofereceu para deixar Maria e as crianças dormirem no paiol. Mas nos dias seguintes, a situação piorou. A família deixou claro que eles não poderiam ficar. Maria continuou procurando trabalho, mas sem sucesso. O pouco dinheiro que tinha acabou rapidamente. Foi então que Maria ouviu pela primeira vez sobre a Gruta do Lamento. Estava na praça da vila quando 2 mulheres conversavam perto dela.
Você ouviu aquele barulho de novo ontem à noite? Perguntou uma delas. Era vindo da gruta. Gritos terríveis. A outra mulher fez o sinal da cruz. Aquele lugar é amaldiçoado. Dizem que é a alma daqueles pobres escravizados que se esconderam lá há muitos anos. Morreram todos de fome e frio. Ninguém deveria se aproximar daquele lugar. Maria conhecia a história. A gruta ficava a cerca de 2 horas de caminhada da vila, escondida no meio da mata fechada. Durante décadas o lugar teve má reputação. Diziam que era assombrada, que quem entrava lá nunca mais saía ou saía louco. Por isso todos evitavam aquele lugar. Mas para Maria, naquele momento de desespero absoluto, a gruta representava algo diferente. Representava abrigo, um lugar onde ninguém os procuraria, um lugar onde poderiam ficar escondidos até que ela encontrasse uma solução. Na manhã seguinte, muito cedo, Maria acordou as crianças. "Vamos embora", ela disse, "para um lugar seguro." O caminho até a gruta foi difícil. Maria carregava Miguel no colo, que estava cada vez mais quente de febre. Ana reclamava que seus pés doíam. João, sempre forte, carregava as trouxas sem reclamar. Depois de quase 3 horas de caminhada, chegaram a uma área de mata mais densa. O ar ali era diferente, mais pesado, mais frio. Havia um silêncio estranho. Nem os pássaros cantavam. A entrada da gruta era uma fenda na rocha coberta por vegetação. Maria afastou a vegetação e olhou para dentro. A escuridão era completa. Um ar úmido e frio saía de dentro como uma respiração. "Mãe, eu tenho medo", disse Ana, agarrando-se à saia de Maria. "Eu também, mãe", completou João com voz trêmula. Maria ajoelhou-se na frente dos filhos. "Eu sei que vocês estão com medo, eu também estou. Mas não temos escolha. Aqui ninguém vai nos incomodar. Vamos ficar apenas alguns dias até eu encontrar trabalho. Confiem em mim." Entraram na gruta lentamente. A escuridão era opressora. Depois de caminhar cerca de 20 metros para dentro, Maria encontrou uma área um pouco mais larga, onde havia uma abertura pequena no teto, por onde entrava um feixe fraco de luz. "Vamos ficar aqui", disse Maria. Estendeu a coberta rasgada no chão de pedra. As crianças se acomodaram juntas, tremendo de frio e medo. Maria dividiu o último pedaço de pão em 3 partes. "Comam devagar. É tudo o que temos por enquanto." Naquela primeira noite na gruta, foi a pior de suas vidas. O frio era intenso. Barulhos estranhos vinham do fundo da gruta. As crianças se amontoaram contra Maria, tremendo de medo e frio. Maria cantava baixinho para acalmá-las. "Durma, minha pequena, durma sem chorar, que mamãe está aqui e nada vai te machucar." Miguel estava cada vez pior. A febre havia aumentado e ele gemia no sono. Maria precisava encontrar água, precisava encontrar comida, precisava encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Maria deixou as crianças dormindo e aventurou-se mais fundo na gruta em busca de água. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos na escuridão, ouviu o som de água gotejando. Seguiu o som e encontrou uma pequena nascente que brotava da parede de rocha. Era uma bênção. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina de sobrevivência. Maria saía da gruta durante o dia para procurar comida. Encontrava frutas silvestres, algumas raízes comestíveis. Não era suficiente, mas mantinha-os vivos. Uma semana se passou. Maria começou a conhecer melhor a gruta. Foi em uma dessas explorações, já no 10º dia na gruta, que Maria fez a descoberta que mudaria tudo. Ela estava em uma das câmaras mais profundas, um lugar que havia evitado até então por ser particularmente escuro e de difícil acesso. Tinha que rastejar por um túnel baixo e estreito para chegar lá. A câmara era pequena, com teto baixo. O chão ali era diferente. Havia terra mais solta, como se tivesse sido cavada. Maria começou a cavar com as próprias mãos. Suas mãos tocaram algo duro, madeira. Maria cavou mais rápido agora. Aos poucos revelou o que parecia ser um baú. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos. A madeira estava apodrecida pela umidade. Com cuidado, Maria puxou o baú para fora do buraco. Era pesado. Seu coração começou a bater mais rápido. Quando Maria viu o que havia dentro,
Suas pernas fraquejaram e ela caiu sentada no chão úmido da gruta. Dentro do baú não havia ouro, não havia joias. Havia papéis, documentos cuidadosamente embrulhados em tecido encerado. Maria pegou um dos documentos e levou até o feixe de luz. Começou a ler. Era uma carta. A data no topo dizia 15 de abril de 1850, 40 anos atrás. A carta era de um homem chamado Joaquim dos Santos, dirigida à sua esposa. Nela ele descrevia como havia ajudado um grupo de pessoas escravizadas a fugir da fazenda do então coronel Ferreira da Silva, avô do atual coronel Augusto. Joaquim era o capataz na época e havia se tornado abolicionista em segredo. A carta detalhava como ele havia organizado a fuga, como havia escondido essas pessoas naquela mesma gruta, como havia prometido voltar com comida e ajuda. Mas a carta nunca foi enviada. Maria continuou lendo outros documentos. Havia um diário, páginas e mais páginas contando uma história terrível. Joaquim havia sido descoberto. O coronel da época mandou matá-lo, e as pessoas que estavam escondidas na gruta nunca receberam a ajuda prometida. O diário contava que Joaquim, antes de ser morto, havia conseguido esconder aqueles documentos na gruta, esperando que um dia alguém os encontrasse e revelasse a verdade. Havia mais do que apenas a história da fuga. Havia listas de nomes, documentos de compra e venda, registros que provavam que a família Ferreira da Silva havia enriquecido através do tráfico ilegal de pessoas escravizadas, mesmo depois das leis que proibiam o tráfico. Havia cartas entre o coronel e outros fazendeiros, combinando preços, rotas de contrabando, subornos a autoridades. Era um arquivo completo de crimes que poderiam destruir a reputação da família mais poderosa da região. Maria ficou ali sentada no chão frio da gruta por horas, lendo documento após documento. Tinha nas mãos algo poderoso, algo perigoso, algo que poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo, algo que poderia custar sua vida e a vida de seus filhos. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Maria ficou acordada pensando no que deveria fazer. Sua primeira reação foi pensar em vingança. O coronel havia tratado sua família com crueldade. Ela poderia usar aqueles documentos para destruí-lo. Mas então pensou nas consequências. O coronel não era homem de aceitar ameaças. Se Maria tentasse usar aqueles documentos contra ele, ele não hesitaria em matá-la. E o que aconteceria com seus filhos? Maria passou a noite inteira lutando com aquele dilema. Tinha o poder de fazer justiça, mas a que custo? Foi quando ouviram os barulhos. Vozes masculinas vinham de fora da gruta. Maria sentiu seu coração disparar. Rapidamente acordou João. Filho, pegue sua irmã e o Miguel e venham comigo. Rápido e em silêncio. As vozes ficaram mais altas. Eram pelo menos 3 ou 4 homens. Maria reconheceu uma delas. Era Valdomiro, o capataz do coronel. Ela está por aqui. Eu sei que está, dizia o homem. Alguém na vila viu ela vindo na direção da mata com as crianças. Os homens entraram na gruta. Maria abraçou seus filhos no escuro, escondida nas câmaras mais profundas. Eles procuraram por quase 1 hora, mas com medo de se perder, eventualmente Valdomiro ficou frustrado. Que se dane. Vamos deixar homens vigiando a entrada. Quando ela sair, a gente pega ela. Maria sabia que a situação havia mudado drasticamente. Agora estavam sendo caçados. Não poderia mais sair da gruta livremente. Estavam presos ali. O plano de Maria era arriscado. Ela precisava de ajuda. Mas não podia confiar em qualquer pessoa. Precisava de alguém com autoridade moral. Alguém que o coronel não pudesse simplesmente fazer desaparecer. E havia apenas uma pessoa assim na vila. Padre Tobias. Maria conhecia um caminho alternativo que saía pelos fundos da gruta, uma fenda estreita que dava para a mata do outro lado da montanha. Era apertada demais para um adulto passar, mas uma criança conseguiria. Mãe, eu vou, disse João, quando Maria explicou o plano. Eu consigo passar por ali, vou até a vila, falo com o padre e volto. Maria olhou para seu filho. Com apenas 9 anos, ele já estava sendo forçado a agir como um homem. Antes dele ir, ela pegou alguns dos documentos que havia encontrado e enrolou cuidadosamente em tecido encerado. Entregue isso ao padre Tobias, apenas a ele.
João partiu ao anoitecer. A espera foi agoniante. Cada minuto parecia uma hora. E se João se perdesse na mata escura? E se os homens do coronel o encontrassem? João voltou quando o sol já estava alto no céu do dia seguinte. Mãe, eu consegui. Falei com o padre. Ele mandou dizer que vai ajudar. Mais 2 dias se passaram. A comida havia acabado. Miguel estava fraco demais para chorar. Maria estava começando a perder a esperança quando ouviu vozes na entrada da gruta. Desta vez, eram diferentes. Maria, Maria, você pode sair. Está tudo bem agora. Era a voz do padre Tobias. Maria hesitou. Seria uma armadilha? Mas a voz do padre era genuína. Maria saiu lentamente, guiando as crianças. Quando chegou à câmara principal, viu o padre ali, mas ele não estava sozinho. Havia mais 5 homens com ele. O médico, o juiz, o delegado. Minha filha, você está segura agora, disse o padre Tobias. Os homens do coronel foram retirados daqui por ordem do delegado. Do lado de fora, havia uma carroça esperando. O médico examinou rapidamente as crianças. Todos estão desnutridos. Essa criança aqui está com pneumonia. Precisa de tratamento imediato ou não vai sobreviver. Na casa paroquial, enquanto as mulheres cuidavam das crianças, o padre Tobias explicou o que havia acontecido. Quando João me trouxe aqueles documentos e eu li o que estava escrito ali, fiquei horrorizado. Convoquei uma reunião secreta com pessoas de confiança da vila. Mostrei os documentos a eles. O juiz decidiu que aquilo não poderia ser ignorado. Foi convocada uma assembleia extraordinária. Os documentos foram apresentados publicamente. Um senhor idoso chamado Sebastião levantou-se e confirmou a história. Era neto de um dos homens escravizados que havia sido traficado ilegalmente pela família Ferreira da Silva. A assembleia virou uma comoção. O coronel Augusto tentou negar tudo, mas dessa vez foi diferente. As pessoas estavam cansadas, estavam revoltadas e tinham provas concretas. Maria, disse o padre, você e suas crianças estão sob proteção da igreja agora. Várias famílias se ofereceram para ajudar. Há uma casinha da igreja que está vazia. Vocês podem morar lá. Maria não conseguia acreditar. Depois de tanto desespero, finalmente havia luz. Ela caiu de joelhos e começou a chorar copiosamente. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Nos dias seguintes, Miguel começou a melhorar. A comunidade se mobilizou. Pessoas traziam roupas, comida, utensílios. Maria aceitava tudo com humildade e gratidão. Com a ajuda de Dona Benedita, Maria aprendeu a arte da parteira. Descobriu que tinha um dom para aquilo. Em poucos meses, já estava sendo chamada para auxiliar nascimentos por toda a região. Conseguia ganhar o suficiente para alimentar seus filhos com dignidade. O processo contra o coronel se arrastou por meses, mas, eventualmente, ele foi forçado a vender grande parte de suas terras. Maria não se envolveu diretamente. Não queria vingança, queria paz. 1 ano depois, a Gruta do Lamento foi transformada em memorial. Uma cruz de madeira foi colocada na entrada, com uma placa contando a história das pessoas que haviam buscado liberdade ali. O lugar deixou de ser apenas um símbolo de medo e se tornou um símbolo de resistência e esperança. Na cerimônia de inauguração, Maria foi convidada para falar. Nervosa, ela encontrou sua voz diante da multidão. Eu não sou heroína, Maria começou. Sou apenas uma mãe que tentou proteger seus filhos. Quando entrei nesta gruta pela primeira vez, estava desesperada. Vim para cá porque não tinha mais para onde ir. E aqui, no lugar mais escuro que eu conhecia, encontrei luz. Não a luz do sol, mas a luz da verdade. Os anos seguintes trouxeram crescimento. João foi para Ouro Preto estudar com uma bolsa. Ana começou seu aprendizado como costureira. Miguel cresceu forte e saudável. Maria continuou seu trabalho como parteira e administradora do Fundo Joaquim dos Santos, criado pela família do capataz que havia escondido os documentos, destinado a ajudar famílias carentes da região. Ela viveu para ver seus filhos crescerem. João se tornou advogado, voltando para defender os mais fracos. Ana abriu sua própria oficina, empregando outras mulheres. Miguel se tornou professor.
Maria faleceu em 1920, aos 62 anos, cercada por sua família. Seu funeral foi um dos maiores que a vila já havia visto. Sua lápide carregava a inscrição escolhida por seus filhos: Maria Aparecida. Ela entrou na escuridão e trouxe luz. A história de Maria não terminou com sua morte. Tornou-se folclore da região. Gerações contavam sobre a mulher corajosa que se escondeu na gruta assombrada e encontrou não apenas abrigo, mas justiça. Seus filhos honraram sua memória através de como viviam suas vidas. João defendendo os fracos. Ana empregando mulheres que precisavam de uma chance. Miguel educando centenas de crianças. E assim a história de Maria Aparecida tornou-se uma lenda viva. Não uma lenda de heróis impossíveis, mas de uma pessoa comum encontrando força extraordinária em momentos extraordinários. Uma lenda que ensinava que comunidade, compaixão e coragem podem superar até as adversidades mais terríveis. A Gruta do Lamento nunca mais foi temida. Tornou-se um lugar de esperança, um lembrete de que até dos lugares mais escuros luz pode emergir. E essa talvez seja a maior lição que a vida de Maria nos ensina, que cada um de nós carrega dentro de si mais força do que imagina, que nenhuma noite dura para sempre, e que quando cuidamos uns dos outros criamos comunidades não apenas mais fortes, mas mais humanas. Maria perdeu tudo, mas nunca perdeu sua dignidade. E foi essa dignidade, essa recusa a se ver como menos do que humana, que acabou não apenas salvando sua família, mas transformando toda uma comunidade. E você, o que teria feito no lugar de Maria? Quando tudo parecia perdido, você encontraria coragem para entrar na escuridão procurando por luz? Você teria força para fazer o que é certo, mesmo correndo riscos? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. O próximo vídeo tem outra história incrível, que vai fazer você repensar tudo sobre força e superação. Clica ali e continua essa jornada com a gente.